Depois de quase 2 meses de espera e mais de 10 spoilers enviados. No dia 11 de janeiro, finalmente recebemos a tão aguardada Season 25 de Skibidi Toilet, com mais de 15 minutos de cenas extras, onde vimos muitas coisas bem interessantes e legais nessas cenas. E então, hoje nesse canal vamos analisar cada uma dessas cenas extras e mostrar todas as curiosidades, easter eggs e teorias dessa tão amada temporada. Olá a todos, eu sou Elite Camera Toilet e você está em meu canal. E eu acho que a Season 25 de Skibidi Toilet foi simplesmente absolute cinema. A nossa Season 25 já começa com uma cena extra muito interessante. Nela vemos que estamos na base dos Cameramans e conseguimos ver que estamos na visão da própria Camera Woman, já que vemos aquele mesmo cameraman engenheiro do episódio 73 consertando seu braço quebrado, que ela perdeu também no episódio 73. A Camera Woman começa a alucinar e acaba tendo alguns flashbacks com o próprio Dave, a versão humana do Plunger Cameraman. Ele chega na Camera Woman vulgo Kathy. Dave pergunta se ela está bem e também diz que eles precisam sair dali rapidamente, pois o sistema está sobrecarregado, e diz que só alguma coisa possa ter feito isso. Eles chegam em um corredor que está cheio de malas e ketchups. Kathy pergunta aonde estão todo mundo, e Dave diz que ou eles foram embora ou estão presos em algum lugar. Até que os dois acabam escutando um grito assustador vindo do corredor. O Dave menciona que a energia do outro lado da base ainda está funcionando, e ele diz para Kathy que ela deve ir para a superfície e pedir ajuda. Camera Woman pergunta para onde o Dave vai, e ele diz que vai até a câmara de testes e vai tentar descobrir o que aconteceu de errado. Kathy fica preocupada com seu marido e diz que ele entrar na câmara pode ser bem perigoso. Dave então retruca e diz que pode ter alguém em perigo e que não vai deixar ninguém para trás. E ele não se importa que pode ser perigoso para ele. Kathy então diz de um jeito fofo que ela se importa com o Dave. Então Plunger tranquiliza Kathy e promete que vai ficar tudo bem. E ele vai em direção ao corredor equipado com 2 pés de cabras. E ele faz uma referência épica ao episódio 50, quando o próprio Plungerman vai andando em direção a alguns Skibidis. Só que no lugar de ser pé de cabras, na verdade eram desentupidores. Então paramos de ver o flashback e voltamos para os tempos atuais. E vemos um cameraman médico e o detetive cameraman, levando o corpo carbonizado do coitado do Plunger Cameraman, após a sua morte no episódio 70 pelas mãos do agente secreto. Lá no fundo podemos ver o tão amado Brown Cameraman, que foi salvo pela resistência no episódio 74. E ele parece triste com alguma coisa. Todo mundo ali na base parece bem cabisbaixo e triste pela morte do Plunger e pelo desaparecimento do Titã Cameraman. Falando nele, podemos ver que tem uma televisão que transmitia a visão do Titan Cameraman, e ali mostra que a câmera dele está desativada. A mensagem de câmera offline para algumas pessoas seria a prova concreta que o Titan Cameraman possa ter sido finalizado e morto pelos astros no episódio 74. Mas eu acredito que possa ter uma chance dele apenas ter danificado o seu transmissor de câmera e por isso tá dando câmera offline nas TVs. E também tem a possibilidade que o agente secreto possa ter dado uma forcinha para o Titan Cameraman e ter ajudado ele a fugir dos astros, deixando ele invisível ou sei lá. Após isso, vemos novamente o detetive Cameraman, e ele está em uma sala junto dos cameramans médicos, e eles parecem tentar reanimar ou tirar o chip de memória do Plunger, para assim conseguir revivê-lo. Eu também preciso dizer aqui que esse frame que vocês estão vendo na tela do Plunger em cima da maca apareceu como um spoiler há um tempinho atrás, e todo mundo achou que o spoiler poderia ser falso. Mas para surpresa de todos, ele era verdadeiro e apareceu na Season. Os médicos enfiam essa garra azul no buraco do Plunger para tentar energizá-lo para ver se ainda dá para salvar. Mas de repente o corpo do Plungerman acaba dando uns choques elétricos de cor verde e simplesmente queima todos os aparelhos da sala. Esses choques elétricos são idênticos ao que vimos na própria morte do Plunger no episódio 70.
Aparentemente, o agente secreto realmente não quer que ele volte à vida depois de tudo que ele viu lá dentro da base. Depois desse desastre, detetive Cameraman se retira da sala e vimos a Camera Woman na porta, e ela parece bem triste e preocupada com o Plungerman. E eu acho que, infelizmente, dessa vez, não tem mais volta para ele. Logo depois, somos levados à base dos TV-Mans e vemos o que aconteceu com Titan TV-Man e Titan Speakerman, depois deles terem que fugir e deixar o Titan Cameraman para trás no episódio 74. Os dois Titans estavam vendo a tela do Titan Cameraman e mostrou a mesma tela de Camera Offline. Titan Speakerman está puto da vida e quer ir lá ajudar o seu fiel amigo. Mas Titan TV-Man diz para ele que ele não pode ir, já que está danificado demais e precisa de atualizações. Então Titan TV-Man teleporta Speakerman para provavelmente a base dos Speakermans. E essa provavelmente vai ser a última vez que vamos ver Titan Speakerman antes das atualizações. E como os upgrades de Titans demoram em média de 5 a 10 episódios para finalizar, provavelmente vamos ver o upgraded Titan Speakerman 3.0 lá pro episódio 87 ou 88. De repente, somos levados para outro cenário. Para ser mais específico, estamos em Detroit, nos Estados Unidos. O local está completamente destruído e no chão vemos um cameraman finalizado e a cabeça de um speakerman toda quebrada no chão. O nosso POV provavelmente perdeu as pernas, já que ele está se arrastando pelo chão. Só que ele não tem nem chance de ir para algum lugar, pois um astro obliterador aparece e acaba finalizando o coitado do nosso POV. Então temos uma transição épica dessa cena para o episódio 75, que eu já fiz análise aqui no canal. Só que aqui na Season 25, o Boom decidiu remasterizar quase por completo o episódio 75. Agora temos diversas cenas novas, mudanças e também falas novas. Vamos ver algumas das principais mudanças do episódio 75 original para o da Season 25. A mudança mais notável é nos gráficos. O episódio 75 original era bem mais claro e branco, e às vezes nem parecia que existia sombras. Então o Boom percebeu isso e colocou diversas sombras e adicionou bem mais efeitos de luz e partículas, como o próprio Astro Scout e as suas luzes laranjas que estão bem mais vibrantes e brilhosas. Falando do Astro Scout, ele também teve uma leve mudança. Aumentaram o tamanho do rabo que ele tem na parte de trás de sua privada. Sinceramente, eu nem fazia ideia que ele tinha esse rabo nas costas. Outra mudança que teve foi com o Juggernaut. Quando ele arrebenta o teto do local e vê o Scout morto, no original ele fica apenas ali parado enquanto o POV vai embora do local. Mas na Season 25, ele fica tão bravo que ele desce um porradão na parede que lança o nosso POV para longe. Nessa mesma cena também temos um pequeno detalhe diferente. Quando o Juggernaut chega, podemos ver que o coitado do Astro Scout ainda está um pouco vivo e junta as suas últimas forças para levantar seu bracinho para seu pai Juggernaut. Realmente bem triste. Alguns outros pequenos detalhes são: quando o Scout vai em direção aos agentes, o POV fecha o portão do galpão onde eles estão, diferente do original onde ele só vai para trás. Na hora que Scout está botando o terror lá dentro, o POV voa e o astro atira seus lasers nele. No original, ele é apenas acertado e cai no chão. Já na Season, ele joga a sua arma nos lasers para não ser muito danificado. Bem parecido com o Plunger no episódio 70, que ele faz essa mesma tática de usar a sua arma como escudo. Quando o POV joga uma granada nas costas de Scout. No original, Scout vai para cima do POV e desce um tapão nele. Já na Season, o POV acaba conseguindo desviar do tapa. E logo em seguida temos a mutante que sobe no Scout e no original enfia as suas garras na cabeça do Scout. Já na Season, ela é mais cruel e enfia a própria espada do astro em sua cabeça. Falando da mutante, ela foi o que mais mudou do episódio 75. No episódio 75 original, ela é quase completamente diferente do que ela é agora. Na verdade, ela já teve 3 versões de sua aparência. A primeira é do episódio 75, depois no episódio
77 ela mudou completamente, seus olhos ficaram de outras cores e ela estava usando um capacete bem diferente de antes. E agora na Season 25, temos a versão definitiva dela, que pra mim é a mais bonita. Ela parece bem mais gentil e legal. Pra vocês que não sabem, essa personagem tem uma condição chamada heterocromia. A heterocromia é a condição em que os olhos apresentam cores diferentes. Essa diferença de cor pode ser entre os dois olhos, em que cada olho tem uma cor diferente, sendo chamada de heterocromia completa. Interessantemente, ela não tinha essa condição no episódio 75 original. Agora não sabemos se o Boom alterou isso apenas por estética ou isso pode ser importante mais pra frente. Bem, eu acho que consegui dizer as maiores diferenças que tiveram no episódio 75. Agora vamos para a próxima cena extra. No finalzinho do episódio 75, temos lá no fundo alguns agentes. E tem aquele mesmo Skibidi com o rosto do criador do Garry's Mod que vimos em um dos spoilers. Após vermos a mutante dar uma piscada pro POV, vamos diretamente para uma cena extra onde temos uma humana com cabelo loiro e com uma roupa de policial. Ela está mostrando uma imagem dela junto de sua irmã. Ela diz que a irmã dela era uma guarda nacional quando o vírus Skibidi se espalhou. E ela também diz que tentou procurá-la na base de Alpha Hills, mas provavelmente não achou. E ela não tem certeza se ela ainda está viva. Se você reparar bem, ela pode ser a mesma humana que vemos no episódio 73. E também podemos supor que a sua irmã seja a mesma mutante do episódio 75, já que ela disse que sua irmã sumiu depois do vírus se espalhar. E aqui podemos ver a genialidade do nosso querido Boom. Ele fez ela fechar o olho na foto só para não termos certeza que é a mutante, por causa da heterocromia. Mas eu tenho certeza que essas duas são irmãs, e no futuro podemos ter um reencontro bem emocionante dessas duas. Na mesa ao lado temos um cameraman e uma moça bonita que parece meio desanimada. O cameraman tenta tomar o café e acaba derrubando tudo para tentar tirar uma risada da menina. O câmera faz um joia e ele consegue pelo menos tirar um leve sorriso da moça. Logo na frente temos um cameraman tentando fazer um prato de comida para um dos militares. Só que o militar diz que a comida está uma porcaria e que não vai comer isso. E o coitado do cameraman derruba tudo no chão de um jeito bem triste. O nosso POV vai andando pela base e vê um outro militar saindo do banheiro com um desentupidor. Ele falou que o tronco foi difícil de descer e que a última vez que tentou usar o banheiro, ele quase morreu. Ele por algum motivo entrega o desentupidor que ele estava usando para um cameraman. O cameraman fica olhando fixamente para o desentupidor, provavelmente lembrando do falecido Plunger Cameraman. O nosso cinegrafista continua andando pela base, e vemos que os cameramans realmente abrigaram diversos humanos em sua base. Inclusive, se você quiser ver todas as legendas certinhas dessa cena e de outras cenas também, você pode dar uma olhada no meu último vídeo que está bem legal. O nosso POV para de frente para um espelho e vemos um dos soldados do episódio 73. E também vemos o reflexo do nosso POV que por algum motivo está com essa roupa estranha. Logo, o nosso cientista TV-Man acaba aparecendo por aqui com um Speakerman. O speaker entrega um aparelhozinho pro TV, e com esse equipamento, ele consegue falar normal, sem ser no reverso. Ele pergunta para os humanos quem ali trabalhava em Alpha Hills, e um cientista humano levanta a mão e o TV pede para ele chegar perto dele. Quando o cientista vai chegar perto, de repente o detetive cameraman para em sua frente e segura seu ombro. Cientista TV diz para ele cuidar da sua vida. Então o detetive faz um sinal como se ele precisasse falar com o humano primeiro. Só que o cientista TV-Man não está nem aí e já parte para a agressividade e empurra o detetive na parede. Só que o detetive câmera não deixa barato e aponta a sua arma para a tela do TV-Man. O Speakerman separa a briga dos dois. O cientista TV-Man se vira para um outro cameraman que estava ali e pergunta se ele verificou todos os humanos que chegaram ali. O câmera confirma que verificou sim. Mas logo vemos que ele mentiu porque tinha um humano quase transformado em Skibidi Toilet. O cameraman atira com seu laser no Skibidi, mas ele desvia e gruda na parede igual ao Homem-Aranha. Ele desvia novamente e fica parado no chão e pede para ele parar de atirar.
Ele começa a mandar um papo pro pessoal da Aliança sobre fazer uma parceria para enfrentar os Astro Toilets, e eles ficam meio pensativos. Uma teoria minha é que o cientista TV-Man mudou de ideia para fazer a aliança com os Skibidis, só por causa desse toilet aqui da Season 25. No começo do episódio 77 completo, podemos ver que o cientista TV diz pro Titan TV-Man que eles devem fazer uma aliança com os Skibidis. E eu acho que ele mudou de ideia assim por causa daquele cara. Depois disso, vamos para outra cena extra. A nossa cena extra começa com a tão lendária base de Alpha Hills. Vemos que essa cena extra se passa antes do episódio 67. Já que vemos diversos Skibidis dessa cena, lá no episódio 66. Como aquele Strider Toilet com lasers, que é o mesmo que o Plunger matou no episódio 66. Vemos que os Skibidis estão protegendo a sua base da Aliança, que desde antes do episódio 67 já estava tentando invadir, mas só conseguiram quando os Titans chegaram. Também tenho que dizer que o nosso cinegrafista aqui é o Lucky Cameraman. De repente, um Skibidi com garras e olhos amarelos vai para cima do Lucky Cameraman e começa a atacar ele fortemente. Lucky tenta se defender, mas quando o Skibidi vai tentar finalizá-lo, ele acaba tomando uma lança de madeira em sua cabeça. E vemos o grandioso agente secreto que aparece e desce um tapão grosseiro, lançando ele para longe. O agente secreto ajuda o Lucky Cameraman a se levantar e começa a bater um papo com ele. Uma coisa bem interessante e até assustador é que o agente secreto acaba tendo uns flashes de sorrisos estranhos, como se fosse um Skibidi. Eu realmente não sei o que pode ser esses sorrisos. Podemos descobrir sobre isso mais pra frente na série. O agente secreto comenta que os líderes dos Skibidis, no caso G-Toilet e o cientista, estão dentro da instalação dele, que vemos no episódio 70, que ele comprou a Alpha Hills. E ele diz que eles roubaram as tecnologias da Aliança. Coisa que é verdade, pois vemos que os Skibidis tinham uma sala só para tecnologias roubadas da Resistência. E ele também diz que está com muita raiva, e a raiva dele é imensurável. They stole our technologies. I'm angry. My anger is immeasurable. Então o agente secreto vai direto ao ponto e entrega o tão famoso controle de hack para o Lucky Cameraman. E diz que o exército da Aliança consegue lidar com o cientista. E então o agente secreto deseja boa sorte para ele. Só que tem uma coisa que eu não vi muita gente falando. É que a cena do agente secreto foi completamente mudada. Não sei se vocês se lembram, mas na Season 22, tivemos uma cena onde o agente secreto também entrega o controle de hack ao Lucky Cameraman. Mas parece que o Boom desconsiderou essa cena, pois ela foi refeita nessa Season 25. Eu também preciso comentar que, por que o pateta do agente secreto não cortou a gravação e a transmissão do Lucky Cameraman para entregar esse maldito controle? Literalmente toda vez que ele aparecia, ele cortava a transmissão e a gravação, para ninguém ficar sabendo de sua existência. Eu não sei se isso é um furo de roteiro ou tem algum motivo para ele ter feito isso, mas por causa dessa burrada, o detetive cameraman e outros cameramans sabem de sua existência, porque na próxima cena vemos que tudo isso que estamos vendo do agente secreto está sendo mostrado para vários agentes. O Lucky Cameraman aponta para o agente secreto e faz um joia, sinalizando que ele é de boa. Só que o detetive cameraman não confia muito nisso e diz para o nosso POV ficar de olho nele. E o detetive se retira do local. O Lucky Cameraman tenta pedir para o POV soltar ele, mas o POV diz que não pode, e o Lucky fica cabisbaixo e meio triste. E então, a cena extra acaba e vai direto para o episódio 76, parte 1 e parte 2, que eu também já fiz vídeo aqui no canal. E eu não senti quase nenhuma diferença nesse episódio. Está tudo igual ao episódio 76 completo. E podemos dizer a mesma coisa do episódio 77, eu também não senti quase nenhuma diferença. A única diferença notável é a mutante que apareceu no começo do episódio 77, e ela tá com o visual novo. Tirando isso, essa foi a única diferença que eu percebi no episódio 77. E então, vamos para a última cena extra dessa temporada incrível. A cena extra começa com uma paisagem um pouco bonita,
Até que de repente o Juggernaut e o nosso amado G-Toilet aparecem por aqui, continuando aquela treta dos dois que se iniciou no episódio 77. Juggernaut fala para G-Man aceitar a derrota com honra. E o G-Toilet começa a mandar um papo sentimental, dizendo que ele e Juggernaut já dominaram o mundo juntos, e que para G-Man, Juggernaut é como um irmão. Juggernaut não está nem aí e parte para cima de G-Man de um jeito muito agressivo e irritado. G-Man apenas fica se defendendo e não parece querer atacar Jugger. Juggernaut pergunta por que G-Man não está lutando com ele, e G-Toilet diz que não quer lutar com ele, e sim que Juggernaut lute ao seu lado como aliado. Juggernaut então fala que como que ele vai se aliar com a pessoa que machucou o seu filho, e parte para cima do G-Man novamente. Essa fala pode abrir diversos questionamentos, tipo, por que Juggernaut fala que G-Man machucou seu bebê, se até agora o G-Toilet não matou quase nenhum Astro Toilet na série até o momento? O único astro que G-Toilet feriu foi o Astro Detainer, no episódio 72. Pode ter a possibilidade de Astro Detainer ser um dos filhos de Juggernaut. Se isso realmente for verdade, é estranho que o Juggernaut chama esse marmanjo de bebê. Juggernaut parte para cima de G-Man e começa a fazer diversos ataques contra ele. Até que de repente G-Toilet começa a sorrir de um jeito louco. Ele perde a paciência e ativa o seu modo sério e segura o Juggernaut e o joga no chão. E simplesmente desce diversos socos poderosos e sem dificuldade. Uma coisa interessante sobre essa cena é que G-Toilet se segura para não entrar em seu Rage Mode. Nessa luta com Juggernaut, dá para perceber que nesse momento ele ativa o seu modo sério para não perder o controle e acabar entrando no Rage Mode, já que ele já viu o que ele é capaz de fazer com raiva. Astro Detainer e os Titans viram do que ele é capaz no Rage Mode. Depois de dar essa surra no Juggernaut, G-Man acaba sumindo e falando algumas coisas bem interessantes. Ele diz que não tinha escolha e que G-Man entende como é ver seu filho sofrer sem poder ajudar. Isso abre muitos questionamentos. G-Man pode ter tido um filho que acabou sofrendo igual ao filho de Juggernaut? Eu tenho uma pequena teoria. Meio fumada, mas mesmo assim é uma teoria. Eu acho que G-Man não estava falando que ele mesmo tinha um filho e viu ele sofrer. E sim, ele quem sofreu e seu pai não pôde ajudar. E eu estou falando do próprio cientista. Como vemos por toda a série, G-Toilet já se envolveu em diversas brigas com os Titãs e já se feriu bastante nessas brigas. E o cientista, vendo isso, provavelmente se sentia mal, pois não poderia fazer nada para ajudar por causa de seu pequeno tamanho. Isso explicaria por que ele criou o robô gigante que vemos no episódio 60, para finalmente conseguir dar uma força para seu filho nas batalhas. Então, resumindo, minha teoria é que G-Man é filho do cientista, e nessa cena da Season 25, G-Man não estava falando que ele teria um filho, e sim ele era filho do cientista, que viu o G-Man sofrendo para a Aliança, e não pôde ajudar pelo seu pequeno tamanho. É uma teoria meio chapada, mas até que faz um pouco de sentido. G-Toilet reaparece e diz para Juggernaut se juntar a ele, e que o seu legado nunca vai conhecer a opressão. G-Man diz que ele tem a sua palavra. Pepito pergunta qual é o preço de sua palavra, dizendo que um dos Titans está na posse dos astros, no caso, Titã TV Man. E também diz que uma tal pessoa que o G-Man também conhece está lá também. Eu acho que ele está se referindo provavelmente à Duquesa. Juggernaut pergunta se G-Man faria o necessário na hora certa, e G-Man diz que teriam que encontrar ele primeiro. Juggernaut fica irritado, e quando ele vai atacar, G-Toilet novamente. G-Toilet está transparente e invisível. A mesma habilidade que vemos ele usando no episódio 77.
Uma coisa que o pessoal está teorizando é que G-Man pode estar em uma parceria com o próprio agente secreto, pois essa habilidade de ficar invisível é bem associável ao agente secreto e seus capangas, como o próprio Lucky Cameraman e os Cameramans gêmeos no episódio 70. Isso se reforça mais ainda quando vemos que tem alguém parado naquela torre ali atrás, e em alguns momentos podemos ver umas luzes verdes piscando naquela mesma torre. E também temos que lembrar da bola de energia de cor verde que G-Toilet usa no episódio 73, que também pode ser associada ao agente secreto. Eu achei bem misterioso essa parte, mas provavelmente esses dois podem sim estar trabalhando juntos. Após isso, G-Toilet diz que uma arma secreta poderosa está se preparando e esperando o momento certo para atacar. Eu acredito que G-Man possa estar se referindo ao próprio Titan Speaker Man, pois ele sabe muito bem que quando um Titan se danifica bastante, ele passa por upgrades que deixam ele extremamente forte. E ele também diz que quando essa arma aparecer, ele quer Juggernaut aliado com ele. Por que ele odiaria que os filhos dele ficassem órfãos? Provando que Juggernaut tem mais de um filho, Astro Scolt era um deles. Depois de mandar esse papo pro Juggernaut, G-Man mete o pé e Jugger fica meio pensativo sobre se vai ou não para o lado de G-Man. Só que não dá nem tempo de pensar e UFO Toilet e um astro cargueiro chegam por aqui. UFO pergunta onde está o G-Man e Juggernaut diz que o comandante foi embora. Mas UFO interrompe ele e diz que ele é o seu comandante. UFO também ameaça Juggernaut, falando que ele já falhou 2 vezes em matar G-Toilet e diz que a próxima falha vai ser a última de sua vida. O UFO Toilet fala para Jugger voltar para a nave-mãe e fazer seus reparos e provavelmente atualizações. E isso prova que a nave-mãe realmente é uma base ambulante dos astros. UFO Toilet acaba percebendo que o nosso cinegrafista está ali e fala para o cargueiro destruir todo aquele lugar. Juggernaut vaza e diversos astros começam a aparecer e destruir o local. O nosso cinegrafista tenta correr pela sua vida, mas acaba não conseguindo. Nosso POV está no chão, quase morrendo. Até que de repente um carro aleatório se vira para o POV e começa a se aproximar lentamente. Ele se transforma naquela cadeira lazarenta que estava aparecendo nos episódios 75, 76 e 77. Se transforma também naquela planta, que também estava aparecendo nos episódios recentes. E se transforma a última vez em uma mulher. Uma mulher que é incrivelmente parecida com o agente secreto, tem o mesmo óculos e tem um colar bem brilhoso de cor verde. Ela coloca uma espécie de chip na câmera do nosso cinegrafista e o sistema alerta que um vírus foi detectado. Mas logo some e mostra que um tal de Alpha Hills OS foi instalado no nosso sistema. E vemos um cenário bem parecido com o fundo do Windows XP. Na tela aparece uma mensagem escrita "Bem-vindo à família". E desse jeito meio bizarro, termina a nossa grandiosa Season 25. A comunidade está chamando essa nova personagem de recrutadora secreta, pois provavelmente é ela que recruta os Cameramans para trabalhar para o agente secreto, como os Cameraman gêmeos no episódio 70. E também dizem que ela pode ser uma espécie de esposa ou irmã do agente secreto. Bem, só sei que essa temporada foi realmente incrível e as cenas extras foram bem interessantes e bem misteriosas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo meio longo que deu um trabalhinho para ser feito. Muito obrigado a quem assistiu até aqui. Até a próxima! Elite Camera Toilet leaving.